Tua voz, Senhor. E aí, boa noite. Você foi o recordista hoje, primeiro a entrar. Dá um tempinho aqui para ver se o pessoal entra. Hoje está rolando uns eventos aí na internet, vamos ver se o pessoal anima. Boa noite, Sara. Dá um tempinho pro pessoal entrar. Normalmente o Instagram demora um pouquinho para divulgar para o pessoal que está desatento que está rolando a live. E aí, Gabriel, boa noite. Bia, muito bom ter vocês aí, gente. Divulga aí pros contatos, manda aí pros amigos aí. Avisa que já começou. Saudade, pessoal. Giovana, boa noite. Legal ter você com a gente. Espero que vocês estejam bem. Tô com uma ideia aí revolucionária para sábado que vem. Então, fiquem ligados aí nos nossos grupos, nas nossas redes sociais, que a gente vai divulgar aí. Sábado que vem, provavelmente, a gente vai fazer alguma coisa diferente aí. Bem legal. Vamos lá, pessoal, divulga aí, manda aí pro pessoal aí, manda nos grupos, manda pros amigos aí. Boa noite, Osvaldo. Paula, boa noite. Marina, que bom ter você com a gente. Boa noite. Thalita. Isso aí, pessoal. Aproveitar os meios que a gente tem para estar juntos. Boa noite, Osvaldo. Que deve estar com você. Dá mais um tempinho, gente, pro pessoal chegar. O pessoal tá chegando aí. Nicolas. Acho que é não sei se é a Ariel que entrou aí. É a Ariel. Boa noite, Ariel. Bom demais ter você com a gente. Manda um abraço aí para sua família. Eu gosto muito da sua família. Sua mãe, seu pai, seus irmãos, eles são bem divertidos. E aí, Nicolas? Compartilha aí, gente. Já já nós vamos começar. Eu falei aí para quem não entrou, no próximo sábado, muito provavelmente a gente vai ter uma programação um pouquinho diferente. Ainda tô pensando como que a gente vai fazer, mas vai ser algo mais interativo aí, algo mais legal. Então fica ligado no nosso Instagram, fica ligado aí nos grupos, no WhatsApp, que vai ser algo bem legal, algo bem da hora mesmo. Boa noite, Nayara. Boa noite, Felipe. Boa noite, Fábio. Muito bom ter você com a gente. Eu vou esperar só mais um minuto, de olho na hora aqui e a gente já começa. O Instagram limita o nosso tempo, né, a 1 hora, então a gente tem que se virar aí nos 30. Às vezes passa o tempo, né? Boa noite, Matheus Dourado. Hoje não é em frente ao hamburguinho. Espero que em breve a gente possa fazer nossas reuniões em frente ao hamburguinho.
Vamos lá, eu queria começar esse tempo então dando boas-vindas a vocês mais uma vez e compartilhem aí a nossa live com seus amigos se você se sentir à vontade, tira um print aí se você quiser também, compartilha nos seus stories e é muito bom a gente poder estar aqui junto. E eu queria que a gente começasse esse tempo com uma oração, agradecendo a Deus por esse privilégio e pedindo que Deus fale aos nossos corações nessa noite. Vamos lá? Senhor, muito obrigado por esse tempo que o Senhor prepara para a gente, de podermos estar aqui juntos. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um, abençoe a minha vida e que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Nós tivemos nas outras semanas algumas lives bem especiais, né? Com alguns convidados. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem colocado no meu coração, mas vamos louvar o Senhor, vamos cantar. Eu queria cantar duas músicas aqui com vocês, talvez uma delas vocês conheçam e a outra é mais antiga, vamos ver. Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés, meu Jesus. Me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés.
Senhor, que nós possamos ser encontrados aos teus pés, ó Deus, no lugar onde nós podemos ouvir a tua voz e entender qual é a tua direção para a nossa vida. Ó Deus, nós precisamos tanto ouvir a tua voz, Senhor, nós precisamos tanto saber qual é a tua vontade, saber qual é o caminho que o Senhor tem para cada um de nós, ó Deus. Fala aos nossos corações, Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus, Senhor. Essa era antiga, hein? Não sei quem lembra dessa aí. Essa aqui é mais nova, já cantei aí algumas vezes. Vamos ver se vocês aprenderam. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, dando o meu coração ao teu. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. É isso aí. Eu gosto muito dessa música, das duas, na verdade, né? Principalmente dessa última. A primeira aí, não sei quem lembra, era de uma banda ou ministério, por assim dizer, que chamava Filhos do Homem. E essa última é da Vineyard. Você que chegou aí depois que a gente já começou, seja muito bem-vindo. Fico muito feliz pela sua presença. Fique à vontade para divulgar aí para os seus contatos essa live que nós estamos tendo aqui. E hoje é um pouco diferente do que a gente fez
nas outras semanas, eu queria compartilhar com vocês algo que Deus tem falado ao meu coração, algo que realmente tem marcado a minha vida. Eu acho que nós precisamos realmente nos atentarmos para isso, né? E esse momento que nós estamos vivendo agora, como se não bastasse o coronavírus, nós estamos lidando com outros problemas também. Talvez vocês estejam acompanhando aí nas notícias algumas tensões na política, tensões na economia, e já não é de agora, né? Já faz um tempo que a gente está lidando com isso. Enfim, o ponto é que hoje nós ouvimos várias vozes. Eu não sei se vocês pararam para pensar nisso, mas o tempo todo a gente está ouvindo vozes, né? Vozes de autoridades religiosas, pastores, líderes religiosos que dão suas opiniões, algumas aceitáveis para mim e para você, talvez você aceite algumas e recuse outras. Eu filtro algumas, outras eu acolho. O ponto é que nós estamos ouvindo vozes, né? Líderes que se levantam, autoridades civis, né? Políticas. Então nós temos aí constantemente a posição de alguns políticos, né? Líderes nossos, senadores, ministros, deputados, a gente ouve prefeito, presidente, e eles também estão com as suas vozes por aí, né? Autoridades na medicina, talvez seja uma das autoridades das vozes que a gente mais quer ouvir nesse momento, são as vozes dos médicos, dos laboratórios, dos pesquisadores, dizendo que encontraram uma cura, encontraram uma solução, enfim, são vozes que vêm de todos os lados, né? Vozes de entretenimento, a gente ouve vozes de amigos, de pessoas que não são tão amigas assim. Talvez a minha voz para você hoje seja apenas mais uma voz entre tantas outras lives que estão acontecendo simultaneamente aí no seu Instagram e também no YouTube e em outros canais. Então nós ouvimos vozes, né, que vêm de todos os lados. E essas vozes não deixam de ser, de alguma forma, um ruído para mim e para você. Você já parou para pensar nisso? São tantas vozes, são tantas coisas que chegam até os nossos ouvidos que chega a ser um ruído, né? Eu comparo esse momento que a gente vive, e talvez outros momentos foram assim também, mas esse é mais intenso, como um mercado, né? Mas não o supermercado, mas o mercado mesmo, aquele que tem todo lado gritando e anunciando os seus produtos, cada um gritando mais forte do que o outro para ser ouvido, cada um querendo fazer algo mais interessante para chamar a atenção do outro, e os nossos ouvidos ficam divididos entre tantas vozes, né? Para onde que a gente vai olhar? Quem que a gente vai ouvir? Quem que a gente vai seguir, né? No meio de tudo isso, né? E muitas vezes você talvez se pegou dessa forma aí durante essa quarentena, né? Sem saber como agir. Talvez você tenha tentado fazer algumas coisas, talvez não, seguido aí as nossas dicas que a gente deu aí de atividade física, gestão do tempo, dicas que a gente deu aí até relacionadas à saúde. Talvez você simplesmente está deixando a vida te levar e está indo aí no fluxo do movimento, né? Seguindo o ritmo de todo mundo, trabalhando do jeito que dá para trabalhar. Talvez você está com medo, talvez você está assustado com tudo isso, talvez isso tenha gerado insegurança no seu coração, ou talvez você tenha lidado com isso de uma forma, tá aí, vai passar, tô no meio disso e vamos lá, né? E eu queria compartilhar com vocês alguns textos, né? Algumas situações de alguns personagens bíblicos e históricos, né? Que a gente tem registrados na Bíblia. O primeiro deles é Abraão, um homem que foi chamado por Deus, né? E eu queria te chamar a atenção para Gênesis capítulo 12. Eu vou ler aqui, se você quiser acompanhar, fica à vontade. Gênesis capítulo 12 fala para a gente a respeito desse personagem chamado Abraão. E fala assim, ó: Então o Senhor disse a Abraão:
saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão era um cara, né, que a Bíblia vai falar para a gente no capítulo 11 aí, que era filho de um homem chamado Terá, né? Se você pegar aí no final de Gênesis 11, você vai ver que aconteceu aquele episódio tão conhecido que é a Torre de Babel, né? A gente teve lá a Torre de Babel, os homens tentaram construir a torre, uma torre que chegasse nos céus para fazer o nome deles notável, né? Todo mundo ia conhecer eles porque, cara, tipo, eles iam chegar no topo, no céu, a torre mais alta que existia. Só que Deus viu, riu e zombou dos homens e confundiu a língua dos homens, né? E Babel significa isso, confusão. Deus confundiu os homens e eles se dispersaram. Dessas pessoas que se dispersaram, né, a ascendência, por assim dizer, né, os ancestrais de Abraão estavam aí, seu avô, seu bisavô, tataravô, e eles saem desse lugar, eles vão para um lugar que chama Ur dos Caldeus. Aí o pai de Abraão vai ter ele, mais 2 filhos, e aí surge esse cara chamado Abraão. Veja, a Bíblia não diz que Abraão era um cara que temia Deus, que conhecia Deus, um cara que andava com Deus. A Bíblia só diz pra gente que Abraão estava lá no meio dessa situação toda. E aí, de repente, Deus chega e fala para Abraão: Abraão, sai aí do meio dos seus parentes, da sua terra, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Imagina Deus falando isso para você. Entendeu? Tipo, saia da sua família e vai para o lugar que eu te mostrar. E aí, Deus fala para Abraão, versículo 8, você é um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você todos os povos serão abençoados. Legal, né? A promessa de Deus. Mas você iria? Olha o que diz o versículo 4. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos, ele não tinha 18, né? Ele já tinha 75 anos quando saiu de Harã. E ainda levou a sua mulher, o seu sobrinho e todos os bens que ele tinha acumulado e tinha comprado em Harã. Partiram para a terra de Canaã e chegaram lá. Então veja, tipo, Abraão ouviu o chamado de Deus, ele fez as malas dele, pegou a mulher, pegou todo mundo e foi embora. Foi para uma terra que Deus estava mostrando para ele, né? Então, imagina só Deus falar isso para você, né? Ah, Deus, para onde que eu vou? Cara, vou te mostrar. Para onde você vai? Sai daí que eu vou te mostrar. Se você não sair, eu não vou te mostrar. Entendeu? É uma situação de tensão, né? Eu obedeço ou não obedeço? Eu vou ou eu não vou, né? Mas eu quero compartilhar com você ainda mais 2 textos. O outro texto que eu quero compartilhar com você está em 1 Samuel, tá? Mais lá na frente. Conta também a história de um outro homem que se chama Samuel. Para ser mais preciso, 1 Samuel vai contar para a gente o início da vida dele, né? 1 Samuel 3. Olha só, o menino Samuel, ou seja, Samuel, né, o homem de quem a gente está falando, era um menino ainda. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram muito frequentes. Uma certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel, o menino Samuel, estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Só para a gente resumir a história, né? Samuel está dormindo e aí ele ouve uma voz chamando ele: Samuel. Aí Samuel
né? Opa, eu tô aqui, levanta, vai até onde estava Eli, que era um sacerdote. Só para contextualizar a história aqui, Samuel está no templo, né? Na verdade não era nem o templo ainda, era o santuário, o tabernáculo, onde os sacerdotes faziam sacrifícios. Ele está ali e aí ele ouve essa voz e ele vai até Eli, né? Eli era o responsável por ele. O Senhor me chamou? E ele fala, não, eu não te chamei não, vai lá e volta a dormir. E isso acontece por 3 vezes. Na terceira vez, Samuel vai até Eli e aí Eli percebe que estava acontecendo alguma coisa. Fala, olha Samuel, se você ouvir essa voz de novo, você vai dizer, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Eis-me aqui, pode falar Senhor, estou ouvindo. Né? E acontece exatamente isso. Né? O Senhor chama Samuel pela terceira vez, ele se leva... Na verdade, no versículo 10, eu estou lendo o 8, o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes, Samuel, Samuel, e aí Samuel disse, fala Senhor, pois o teu servo ouve, está ouvindo. E aí no 11 diz assim, e o Senhor disse a Samuel, vou realizar algo em Israel, algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Então Deus chama Samuel, fala com Samuel, né? Se você continuar lendo o contexto aí, você vê que Deus dá uma profecia para Samuel, ou seja, uma palavra para Samuel, referente ao caos que Israel estava vivendo, né? Que o país dele estava vivendo. E aí Deus fala assim, olha Samuel, eu vou fazer uma coisa tão louca aí que o povo vai ficar de cabelo em pé, né? Colocando aí nas nossas palavras, né? Todos vão se assombrar. E era uma profecia, era uma palavra de Deus que tinha a ver com a família de Eli. Samuel fica até com medo de falar. Mas aí ele por insistência de Eli, ele fala, né? E eu quero compartilhar ainda com você mais um texto que está lá em Atos capítulo 9. Esse vai ser a terceira história que eu quero compartilhar com você, de um cara bem conhecido também, Atos 9, que é um personagem que a gente conhece como Paulo, né? Paulo, apóstolo Paulo, que é chamado aqui no capítulo 9 ainda de Saulo. Ah, por que Saulo, Paulo? Diferença entre nome grego e nome judeu, ok? Então, é o mesmo cara. Aí, no capítulo 9 diz, né, diz assim, enquanto isso Saulo ainda estava respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então, Paulo chega, né? Vou usar o nome Paulo para ficar mais fácil aqui. Ele chega às autoridades, as principais autoridades dos judeus e fala assim, olha, é o seguinte, me dá cartas porque eu vou para Damasco, né? Damasco é uma cidade antiga daquele tempo, e ele fala assim, se eu encontrar qualquer pessoa que siga esse Jesus, né, do caminho aqui, é porque eles são conhecidos assim porque eles estavam fugindo da perseguição e eles estavam andando pelo caminho, né, e aí enquanto eles iam pelo caminho eles falavam de Jesus. Paulo vai e fala para eles, olha, me dá uma carta, porque quem encontrar eu vou matar, eu vou prender, vou matar, e a gente vai acabar com essa palhaçada aí, dessa tal de seita do Nazareno, esse pessoal que segue esse Jesus e fala que esse Jesus ressuscitou. Esse é o Paulo, né, sangue nos olhos, querendo pegar os crentes e matar os crentes. Aí, ó, em sua viagem, ele pega a carta, versículo 3, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Então, Saulo experimenta, né, passa por esse episódio, uma luz envolve todo o lugar que ele estava, o pessoal que estava ali junto com ele também ouve a voz, alguns veem a luz, e veja, Saulo ouve uma voz e ele pergunta quem é que está falando comigo, e ele fala, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo, né? O que esses 3 episódios, né, têm em comum? O que as histórias desses 3 homens têm em comum? Boa noite, Luziara, seja bem-vinda aí. O que tem em comum
é que esses homens ouviram a voz de alguém, né? Eles ouviram a voz de Deus falando com eles. Abraão ouviu a voz de Deus, Samuel, ainda criança, ouviu a voz de Deus, e Saulo ou Paulo, embora ele não fosse um cara que fosse um admirador de Jesus, ele ouve a voz de Deus falando com ele. Eu poderia citar aqui para vocês vários outros personagens da Bíblia que ouviram a voz de Deus de maneiras diferentes, tá? Nem sempre a voz de Deus veio de maneira audível, às vezes a voz de Deus veio através de uma outra pessoa, no caso, por exemplo, de um homem chamado Josias, que foi um rei de Judá, veio quando ele encontrou a Bíblia, né, daquele tempo, e leu, e aí a voz de Deus veio a ele. Então, assim, eu poderia citar vários para você, mas eu acho que esses são suficientes para a gente entender uma coisa, que esse momento que nós estamos vivendo, embora existam várias vozes que queiram soprar aos meus e aos seus ouvidos, existe uma voz que deve ser prioridade para mim e para você nesse tempo. Existe uma voz que nós precisamos buscar ouvir. Existe uma voz que você precisa ter o desejo no seu coração de ouvir, e essa é a voz de Deus, a voz do Senhor Deus, né? Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, sempre há uma diferença, sempre acontece alguma coisa. Ouvir a voz de Deus fará toda a diferença na minha e na sua vida. E esse é um momento, como eu disse, que nós somos tentados a ouvir várias vozes. Nós somos tentados a ouvir voz de todos os lados, né? Pessoas de todos os lados. E eu quero te falar uma coisa. Pastor nenhum vai decidir o que você tem que fazer na vida, né? E eu estou falando isso aqui como um pastor que ama muito você. Líder político nenhum vai decidir o que vai ser da sua vida e vai definir o que vai acontecer no seu futuro. Eles podem tomar decisões que de alguma ou de outra forma vão te afetar, mas as decisões, elas são tomadas por você. E na verdade, elas são tomadas por você e você vai até onde Deus permite. Então, assim, Deus, Ele conhece a sua vida, Ele te viu nascer, Ele conhece o seu futuro, Ele conhece tudo, todos os seus pensamentos, as suas intenções, e não há uma voz melhor para você ouvir do que a voz de Deus. Não há. Então, às vezes, a gente fica procurando segurança na voz de outras pessoas. Eu sei que a gente faz isso, a gente fica tentando encontrar segurança na voz de pastores, de líderes espirituais. Às vezes, a gente fica tentando encontrar segurança na voz de médicos, na voz de políticos, de líderes, sejam eles religiosos, políticos, civis, seja lá o que for. Às vezes, a gente fica tentando encontrar segurança na família da gente, na voz da nossa mãe, do nosso pai. Mas eu quero te falar uma coisa, a única voz que vai dar segurança para o seu coração e que de fato vai fazer você descansar e continuar bem, mesmo em meio ao caos, mesmo a esse ruído e essa bagunça que está no nosso país e no mundo, é a voz de Deus. É só a voz de Deus. Então, mais do que nunca, eu quero te convidar para você dar ouvidos à voz de Deus, a voz do Senhor Deus. Comece a buscar. Eu não sei se você tem buscado ouvir a voz de Deus. Eu não sei se você já ouviu a voz de Deus. Eu não sei se você tem desejado isso. Talvez você está me ouvindo aí e isso possa parecer loucura para você. Mas Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, Ele é um Deus pessoal, Ele gosta de se comunicar conosco e Ele fala conosco, Ele fala com a gente. Ele pode fazer isso de várias formas, mas Ele gosta de se comunicar conosco. E se talvez Deus nunca falou com você e você está ouvindo isso pela primeira vez, eu queria falar para você com toda a convicção de que Deus fala sim. Ele já falou comigo, Ele continua falando comigo e eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Ele não fala o que você quer ouvir, mas Ele fala o que você precisa ouvir e muitas vezes o que Ele fala nos surpreende, né? Nos pega de surpresa. Então, o meu incentivo é: busque ouvir a voz de Deus. E talvez você esteja se perguntando aí: David, tá, beleza, eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu até quero ouvir a voz de Deus, mas como que eu vou ouvir a voz de Deus? O que eu posso fazer para ouvir a voz de Deus?
Primeira coisa que eu te falo, tenha no seu coração a disposição de ouvir a voz de Deus, ok? Tenha a disposição de ouvir a voz de Deus falando com você. E mais ainda, tenha no seu coração a disposição de obedecer a voz de Deus. Assim como Abraão obedeceu, assim como Paulo obedeceu, assim como Samuel obedeceu, tenha no seu coração essa disposição de logo que você ouvir a voz de Deus, você obedecer, né? Então, primeira coisa, tenha essa disposição. Segunda coisa, tire um tempo para você ler a Bíblia. Por que você tem que tirar um tempo para ler a Bíblia? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro que foi inspirado por Deus. Muitas vezes a gente pega a Bíblia, né, e a gente lê a Bíblia como se fosse um livro qualquer, um livro que conta histórias do passado, ou até mesmo um livro espiritual que conta a trajetória de homens que se relacionaram com Deus no passado. Só que o que eu quero te dizer é o seguinte, a Bíblia é muito mais do que isso. A Bíblia é um livro que é vivo. As palavras que estão aqui, elas são vivas. Elas podem falar na sua alma e elas podem mudar completamente a sua vida. E se você nunca leu a Bíblia dessa forma, leia. Leia com essa sede, com essa vontade de que Deus fale ao seu coração. Peça para Deus falar ao seu coração nesse momento. Talvez Deus já falou com você no passado. Talvez você já leu a Bíblia e isso impactou a sua vida no passado, não sei, e talvez isso não esteja acontecendo agora. Então volte para a Bíblia, leia a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela é viva. Eu digo para vocês que já teve vezes de eu pegar a minha Bíblia para ler, e eu estar lendo a Bíblia, e eu começar a sentir que ela está falando tanto comigo, Deus está falando tanto comigo através da Bíblia, que parece que uma energia, eu não sei explicar direito, uma coisa começa a correr as minhas veias e vai direto para o meu coração, para a minha mente, e eu sinto que aquilo realmente está me transformando. É uma experiência que deixa de ser, chega a ser física, algo muito forte ao ler a palavra de Deus. Talvez isso não aconteça com você, ou nunca aconteceu, mas não importa, leia a Bíblia, é a palavra de Deus, e eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. Então busque ouvir a voz de Deus. Então, busque ouvir a voz de Deus nesse momento. Como eu disse, tem várias vozes que querem dominar, que querem ocupar a sua mente nesse momento. Mas ouça a voz de Deus. Quando você estiver familiarizado com a voz de Deus nesse livro, ele vai começar a falar na sua mente, ele vai começar a falar no seu coração. Se ele quiser, ele pode falar com você através de sonhos. Se ele quiser, ele pode te dar uma visão. Mas leia a Bíblia, porque Deus vai falar com você através da Bíblia. Talvez você leia e você vai ter dificuldade, peça para alguém te esclarecer, para alguém te ajudar, mas leia a Bíblia, ore, peça para o Espírito Santo falar ao seu coração, para ele tornar claro para você aquilo que ele quer comunicar com você. Então, não deixe de buscar isso, ok? Eu quero ler mais um texto para você, é um texto que está lá em 2 Pedro, capítulo de número 2, o último texto nosso dessa noite. 2 Pedro, na verdade, capítulo de número 1, eu falei errado aqui. 2 Pedro 1,19 diz assim, olha, Pedro está dizendo assim, assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então o que Pedro está dizendo aqui? Que a Bíblia Sagrada, que as Escrituras Sagradas, elas não foram escritas apenas por vontade humana. Paulo não falou assim, eu vou escrever aqui agora o livro de Coríntios, porque esse livro vai entrar no que vai ser conhecido como Bíblia, e as pessoas vão ler e eu vou ficar famoso. Não, ele nem tinha noção de que algumas das cartas dele iam entrar para o que nós chamamos de Bíblia Sagrada, mas as que entraram pela vontade
vontade de Deus, né? Ao decorrer da história, a gente pode, se vocês quiserem em outro momento conversar sobre isso, mas o que Pedro está dizendo aqui é que toda profecia veio por inspiração do Espírito Santo. As palavras que estão aqui vieram porque Deus quis que elas estivessem aqui. E a Bíblia é um livro atemporal. Ele falou lá no tempo de Pedro, ele falou na Idade Média, ele fala hoje, ele vai falar amanhã, ele falou ontem, ou seja, em todo tempo, quando nós pegamos a Bíblia e nós lemos a Bíblia fala ao nosso coração porque ela é a palavra de Deus. Então, insista nisso, não desista de ouvir a voz de Deus, persevere nisso. E eu tenho certeza de que quando você ouvir Deus falando ao seu coração, você vai ter certeza de que é Ele que está falando com você. Você vai ter certeza, não somente terá certeza de que Ele está falando do seu coração, como também você vai experimentar uma mudança na sua vida. Então o meu incentivo para você nessa noite é que você busque ouvir a voz de Deus. Eu tenho sentido isso muito forte no meu coração. Eu preciso muito ouvir a voz de Deus. Eu tenho necessidade disso nesse momento. E eu creio que você também tem essa necessidade. Busque ouvir a voz de Deus. Então, a partir de hoje, clame a Deus e fala: Senhor, eu não quero continuar mais me relacionando com o Senhor sem ouvir a Tua voz. Eu preciso ouvir a Tua voz falando comigo. Eu abro o meu coração para ouvir a Tua voz. Fala na minha mente, fala no meu coração, fala através da Bíblia, mas fala no meu coração. Eu preciso ouvir a voz do Senhor falando comigo. E você vai ver que Deus vai falar com você. Você vai se surpreender com a voz dele falando ao seu coração, falando na sua vida, te dando direção, talvez até te desafiando. Deus faz muito isso, nos desafia a fazermos coisas que às vezes a gente acha que não é capaz, mas o meu incentivo é para que você ouça a voz de Deus nesse momento, onde a gente tem tantas vozes querendo tomar conta da nossa mente, dos nossos ouvidos e do nosso coração. E eu termino dizendo o seguinte: se você ouvir a voz de Deus, ela vai encher o seu coração de esperança, ela vai encher o seu coração de alegria, de paz, porque a voz de Deus, ela consegue fazer isso. Ela desperta em nós coragem, ela desperta em nós um senso de propósito, de missão, ela acalma o nosso coração diante das dificuldades e ela nos mostra a direção certa, ela nos mostra o que nós temos que fazer, ela nos orienta. Então, busque ouvir a voz de Deus. Que Deus abençoe vocês. É isso que Deus colocou no meu coração. Se alguém quiser aí fazer alguma pergunta, mandar um alô, fica à vontade aí. Nós temos mais algum tempinho ainda. Fico muito feliz de ver vocês aí, tá? Luziara, Regina, a Josiane que entrou aí, que é a minha irmã. Fico muito feliz de ter a minha irmã aqui comigo, lá de Itajubá. Manda um abração aí pro pessoal de Itajubá. Ana Márcia, minha sogra, tá aí também. Família tá aí em peso, dando uma força pra gente aí. Muito obrigado, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Muito bom a gente ter esse tempo. Fiquem ligados nas nossas redes, tá? Nós vamos divulgar aí o que vai ser feito no sábado. Eu tô com uma ideia aí, eu vou discutir com a liderança a possibilidade. E eu acredito que vai ser algo muito legal, algo que vai ser diferente. Não vai ser live, tá? Então, eu quero que a gente tenha um momento diferente aí. Que Deus abençoe vocês, foi muito bom estar com vocês. E lembrem-se de ouvir a voz de Deus, de buscar ouvir a voz de Deus, beleza? Deus abençoe, um forte abraço.